Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje estou falando aqui um pouco mais baixo, que eu estou num lugar diferente da casa, então para não atrapalhar a vizinhança, eu não estou impostando tanto a voz, mas eu te agradeço por você estar aqui conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E se você é novo ou nova por aqui, eu quero te convidar desde já para você se inscrever no nosso canal e para você entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é fechado, não vão ter conversas que vão te incomodar, não vai encher sua caixa de WhatsApp, é única e exclusivamente para enviar o link dos devocionais todos os dias, minutos antes da nossa transmissão começar. Você recebe na palma da sua mão o link do WhatsApp e permanece dessa forma constante conosco, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês, gente, um texto que está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, e quero trabalhar com vocês a perspectiva correta que nós precisamos ter do sofrimento. Por que eu digo isso? Eu quero já começar a falar com vocês sobre isso, mas antes vamos ler o texto para ter como base e a gente entender algo que aconteceu na vida do próprio Jesus. Inclusive fiz um post recentemente no Instagram falando sobre como Jesus ele foi a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa, da forma certa, para o propósito certo. E ninguém sofreu mais do que Jesus. Então, esse Jesus, que é o nosso Senhor, chamado de servo sofredor, chamado na Bíblia de homem de dores, ele tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento. Então, vamos lá para Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: embora sendo filho, e você vai ver na sua Bíblia que a palavra filho está com F maiúsculo, ou seja, uma alusão a Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Verso 9, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, olha que interessante, existem poucas certezas na vida, não é verdade? A morte é uma delas e o sofrimento, com certeza, é uma delas. Todos nós sofremos. Dizem, por exemplo, os médicos que a criança, quando nasce, ela chora, dentre muitos motivos, porque ela estava ali no lugar que lhe era confortável, era quentinho, era acolhedor, que é a barriga da mãe. E aí ela sai para um mundo que não tem a temperatura que ela estava acostumada, que tem barulhos que ela não estava acostumada, a luz solar que ela não estava acostumada também, e ali ela chora porque ela já começa a lidar com o sofrimento. Então o sofrimento é uma certeza da nossa vida. Se o sofrimento então é uma certeza, nós precisamos aprender a lidar com ele da maneira correta, não é verdade? Então eu já comecei aqui dizendo que Jesus, ele foi alguém que sofreu. Por que eu enfatizo isso? Porque nós vivemos numa sociedade tão doentia que a gente evita sofrimento a qualquer custo. Muitas vezes, por exemplo, nós procuramos tratar os nossos problemas emocionais com remédio. Remédio que eu digo com comprimido, com gotas, quando na verdade nós deveríamos tratar com algumas condutas, algumas atitudes, algumas mudanças de atitude. Claro, eu não sou contra o uso de remédios, né? A gente pode ver, por exemplo, na psiquiatria como o remédio é essencial para trazer ali um reequilíbrio químico, bioquímico para o corpo humano. Mas o que eu digo é que ao invés de nós enfrentarmos a tristeza, de enfrentarmos os dias ruins, de lidarmos com ele de uma forma saudável, a gente tenta mascarar isso se enchendo em excesso de remédios, né? Então o que é que isso nos mostra? É que nós tentamos evitar o sofrimento a qualquer forma. E na verdade, o sofrimento, ele não é um sintoma de algo errado que você fez. Existem vários tipos de sofrimento. Tem um sofrimento que é de fato consequência de uma decisão ruim que você tomou. Você toma ali uma decisão ruim, vai sofrer por aquilo, é natural. O devocional de hoje não é sobre esse tipo de sofrimento, porque esse dá para evitar. Se você não errar, você vai evitar esse sofrimento. Mas tem um tipo de sofrimento que, além de não poder ser evitado, ele é necessário para o seu crescimento. Tem tipo de sofrimento, tipo de sacrifício que você vai ter que fazer, que ele é necessário para o teu crescimento. Então, para você crescer, você vai ter que passar por isso. E o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer aqui onde nós lemos,
que o Deus Pai, ele aperfeiçoa o Jesus homem por meio de sofrimento. Então, o sofrimento é uma escola de Deus. Mas sabe quando é que o sofrimento se torna insuportável? É quando, primeiro, ou ele não tem propósito, tá? Aí ele se torna insuportável, ou segundo, quando o benefício, o alvo, o objetivo daquilo tem um custo-benefício que não vale a pena, né? O que é custo-benefício? Você pensa assim, olha, se eu sacrificar 8 horas do meu dia para trabalhar, eu vou oferir um ganho no final do mês. Com esse ganho eu vou me alimentar, eu vou pagar minhas contas, eu vou poder me divertir um pouco. Esse sacrifício, esse sofrimento de 8 horas trabalhando, vale a pena? Vale. Então você trabalha até com o que você não gosta, muitas vezes, pela necessidade que você tem de pagar as contas e de se sustentar, correto? Agora vamos supor que você vá trabalhar, alguém te faça uma proposta de trabalho de 20 horas por dia, ganhando menos que um salário mínimo e distante da sua família. Aí você pensa, peraí, qual o custo-benefício disso aqui? 20 horas por dia para ganhar menos e para ficar distante da sua família. O que é que você pensa? Não vale a pena. Então, o sofrimento, ele se torna insuportável quando ele não vai desaguar num propósito. Se você não tem propósito, de fato, o sofrimento não vale a pena. Se você for pegar a rotina de um atleta de alto nível, o tanto que ele abre mão de diversos prazeres da vida, o quanto que ele abre mão de diversos tipos de alimentação, o quanto ele abre mão de diversas coisas que ele poderia usufruir, mas não usufrui porque ele é um atleta de alto nível, ele tem um alvo, ele tem um propósito. Talvez você, que não é atleta, se você for incorporar a rotina dele, vai ficar muito pesado para você. Não vai fazer sentido. Porque um atleta, a gente está até no ano olímpico, né? Um atleta, ele tem a corrida pelo ouro, pela medalha de ouro, pelo reconhecimento, pela sensação de vitória e muitas vezes pelo benefício financeiro também que isso vai trazer para ele e para sua família. Mas para uma pessoa normal, talvez não vale a pena ter uma rotina sacrificante de exercícios físicos, porque essa pessoa não vai oferir os mesmos objetivos de um atleta. Ou seja, quando você tem um propósito, fica mais fácil suportar o sofrimento do processo. Quando você tem um propósito, fica muito mais fácil passar por esse processo de sofrimento que visa o teu aperfeiçoamento. Então, vários sofrimentos da nossa vida, de fato, eles vêm por conta de erros nossos. Isso é uma coisa. Mas eu estou falando aqui dos sofrimentos que são necessários, dos processos que Deus nos coloca para nos aperfeiçoar. Tem um livro, inclusive, que eu indico, da Elizabeth Elliot, e o nome desse livro é O Sofrimento Não É em Vão. E eu quero encerrar esse nosso devocional com a seguinte ilustração. Dizem que quando a mulher ela vai ter um filho de modo natural, né, tem um parto natural, perdão, tem um parto cesáreo e tem um parto natural. O parto natural, a mulher vai sentir ali, para nós homens, que nunca vamos sentir isso, graças a Deus, para nós homens, seria o equivalente a quebrar 20 ossos do corpo humano ao mesmo tempo. Né? E essa, obviamente, é uma dor que é difícil de descrever. Se você é mãe e está me assistindo, talvez você diga assim, Thiago, eu nunca passei por nenhuma dor semelhante na minha vida. Raramente, assim, tem um caso ou outro que a mulher não sentiu tantas dores no parto, mas o normal é sentir nas contrações do parto. Aperta ali um sofrimento muito grande. Mas todo aquele sofrimento, que muitas vezes tem uma dor, que é uma dor inigualável na vida, quando a mãe pega o bebê no colo, né? Pegou ali o príncipe, a princesa dela no colo, olhou para o rostinho do bebê, o bebê muitas vezes ele nem abriu o olho direito, né? Tá com a carinha toda amassada, mas para a mãe aquilo é uma realização tão grande que ela olha para aquilo e fala assim, olha, eu passaria por tudo isso de novo, se fosse necessário, por conta do prêmio que eu recebi. Ou seja, o valor de ter o filho nos braços, de olhar para o rosto do filho e desfrutar daquilo, é um valor impagável. A dor se tornou muito pequena, por quê? Porque o propósito é maior. Entende? Então, ao invés de buscar viver uma vida evitando dores, aumente o seu propósito. Amplie a sua visão de propósito. Porque quando você amplia a sua visão de propósito,
toda dor se torna mais suportável. A dor não vai mudar. O que vai mudar é você. Você vai ressignificar o propósito na sua vida e a partir disso você vai poder encarar a dor de um modo muito diferente, de um modo saudável. Afinal de contas, tem dores que nós passamos porque são consequências de erros nossos, mas tem outras dores que não podemos evitar e, na verdade, elas são necessárias para o nosso crescimento. Assim como a mãe passa por esse processo de dor do parto, né? E você pergunta para ela, na verdade você se pergunta assim, essa dor é para matar a mãe? Não, essa dor é para gerar um fruto, para gerar, na verdade, talvez para muitas mães, né, o principal fruto da vida. Muitas mães, a maioria delas vai dizer, olha, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter um filho, ter uma filha, porque aquilo ressignificou toda a vida da pessoa. E dessa mesma forma eu quero te lembrar que se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver dentro do propósito do Senhor, toda dor que você vai passar, ela será suportável. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz, tenham bom ânimo, vocês venceram o mundo. Você abraça essa palavra? Então vamos orar aqui para fechar esse devocional e que essa palavra seja uma semente que germine no teu coração e frutifique no teu coração, porque com certeza muitas pessoas precisavam ouvir essa palavra exatamente hoje e muitas pessoas ainda vão passar por alguns processos na vida e quando elas passarem, elas vão se lembrar justamente dessa ministração, porque tem dias, parece que a gente não vai aguentar mais, porém quando você tem a visão do propósito, com certeza você vai ser renovado e renovada por Deus através dessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse encorajamento, muito obrigado por esse entendimento. E eu quero pedir, ó Deus, que toda a dor que nós sofremos, que nós passamos, todo o sofrimento que nós vivemos aqui, possa, meu Pai, ser ressignificado através do Teu Santo Espírito em nossos corações. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor Deus, a não apenas vivermos a vida conforme a Tua vontade, mas enxergarmos a vida com os Teus olhos, termos a Tua percepção, Pai, dos acontecimentos, dos sofrimentos, das dores da vida, porque sabemos que em todas elas o Senhor ainda assim permanece conosco, não evitando as dores, mas nos ajudando a passar por elas todos os dias. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, primeiro, deixa um comentário sobre como ele falou do teu coração e eu quero te fazer 2 convites especiais. O primeiro já citei lá no início da transmissão, que é para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e você entra clicando no primeiro link da descrição. É lá que nós mandamos o link das transmissões dos devocionais todos os dias. E o segundo convite é para você fazer parte da nossa comunidade do discipulado bíblico, onde nós estudamos a Bíblia, os fundamentos da fé e da espiritualidade com mais profundidade, mais tempo, mais material de apoio. E para você entrar nessa comunidade, basta que você clique no segundo link da descrição dessa transmissão, tá bom? Vem com a gente, faz esse investimento na tua vida espiritual. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.